Estamos falando de mapas que foram desenhados aproximadamente por volta de 1300. E se a maior descoberta da história do Egito Antigo não fosse ouro nem múmias, nem mesmo o túmulo de um faraó Saqqara, é o sítio arqueológico mais importante do Egito. Mas um mapa que mostra algo que ninguém consegue explicar. No início de 2024, nas profundezas das areias de Saqqara, uma equipe de pesquisadores descobriu uma tumba selada com mais de 5.000 anos, um verdadeiro tesouro. Dentro dela havia um artefato misterioso que deixou os especialistas perplexos. Um mapa da América de 5.000 anos encontrado no Egito revela um segredo obscuro capaz de reescrever tudo o que pensávamos saber sobre as civilizações antigas. A Câmara Selada em Saqqara. No início de 2024, uma descoberta extraordinária foi feita perto de Saqqara, o vasto cemitério antigo que serviu como necrópole de Mênfis, a capital do antigo reino do Egito. Uma equipe de escavação colaborativa composta por funcionários egípcios de antiguidades e um grupo de arqueólogos especialistas da Alemanha vinha investigando o local em busca de vestígios de antigas estruturas administrativas, armazéns e instalações de armazenamento que pudessem ter contribuído para a construção de tumbas reais. Camadas de tijolos de barro desmoronados e areia deslocada pelo vento ocultavam grande parte da área, tornando o trabalho minucioso e lento. Mas o que a equipe descobriu superou em muito as suas expectativas. Sob o que durante muito tempo fora considerado entulho, encontraram o contorno de uma câmara selada. A entrada estava escondida sob séculos de detritos desérticos acumulados, aparentemente perfeitamente preservada, com seu lintel de pedra intacto, apesar da deterioração ao redor. Com meticulosa precisão, removeram as camadas que cobriam a entrada e desceram a câmara escura abaixo. Lá dentro, o ar estava impregnado com o cheiro de terra antiga e tênues vestígios de resina, provavelmente usada para selar o interior da tumba. As paredes estavam decoradas com hieróglifos desbotados, embora as inscrições fossem diferentes dos textos funerários típicos. Ali, em vez de deuses e faraós, pareciam haver padrões geométricos repetidos e motivos simbólicos que remetiam ao céu e à água. No fundo da câmara, encostada na parede, havia uma grande laje plana de basalto escuro. Medindo aproximadamente 2 metros de altura e mais de 1 metro de largura, sua superfície era lisa, porém desgastada, gravada com um vasto padrão que se estendia quase de ponta a ponta. As interpretações iniciais da equipe de escavação sugeriram que poderia representar um mapa estilizado, possivelmente um símbolo abstrato do rio Nilo serpenteando por terras férteis, um tema comum na iconografia egípcia. No entanto, havia algo estranhamente fascinante na disposição da pedra. A pedra parecia conter mais do que um significado simbólico. Supostamente, ela exigia uma análise mais aprofundada. Especialistas em imagens de satélite foram chamados para sobrepor a inscrição na laje com dados topográficos modernos. Os resultados, segundo relatos, surpreenderam a todos. Os contornos não pareciam corresponder a nenhuma paisagem egípcia conhecida. Em vez disso, pareciam espelhar o litoral e as características geográficas da América do Norte e do Sul. Quando a topografia não mente. Nas semanas seguintes, uma série de tecnologias de ponta foi empregada para estudar a laje em detalhes minuciosos, usando varreduras, LIDAR, imagens multiespectrais e mapeamento de superfície, 3D. Os pesquisadores supostamente descobriram a precisão surpreendente com que a pedra representava um continente inteiro. Na verdade, 2 continentes. O que era especialmente impressionante era a suposta precisão extraordinária das características esculpidas no basalto. Era possível discernir inequivocamente uma península em forma de gancho, cujo formato e curvatura supostamente correspondiam à península da Flórida, com notável exatidão. Ao sul, uma vasta extensão de terra,
apresentava uma notável semelhança com a península de Yucatán, seu contorno aparentemente alinhado com a entrada do Golfo do México. Percorrendo a borda oeste da gravura, estendia-se uma longa e irregular faixa que espelhava a Cordilheira dos Andes, que se estende ao longo da costa do Pacífico da América do Sul. Uma ampla depressão, esculpida na parte central do mapa, correspondia aproximadamente à bacia amazônica, uma área conhecida por sua vasta floresta tropical e pelo poderoso sistema fluvial do Amazonas. Nenhuma dessas características era vaga ou generalizada. Elas eram geograficamente precisas, mostrando mudanças de elevação, cursos de rios e linhas costeiras que correspondiam aos dados de satélite atuais, com um grau de precisão que, segundo especialistas, vai além de mera coincidência ou licença artística. Alguns especialistas logo perceberam que este não era um mapa mitológico ou simbólico. Aparentemente tratava-se de uma representação topográfica notavelmente precisa das Américas feita há cerca de 5.000 anos, muito antes de qualquer civilização conhecida ter tido contato com o Novo Mundo. Embora não tenha sido confirmada publicamente, as implicações desse tipo de descoberta são profundas. Este mapa reescreve a história, declarou um importante geógrafo, ecoando o sentimento de arqueólogos e historiadores que se debruçam sobre a descoberta. Durante séculos, os historiadores acreditaram que os antigos egípcios não tinham conhecimento de terras além da África e do Mediterrâneo. Esta pedra, no entanto, parece sugerir o contrário. Ela levanta questões urgentes sobre a exploração antiga, viagens perdidas ou conhecimentos que vão muito além do consenso acadêmico atual. Enquanto os pesquisadores continuam a analisar a laje de Saqqara, o mundo se vê obrigado a reconsiderar as possibilidades de antigas conexões globais e a confrontar um segredo obscuro enterrado sob as areias por milênios. Desde o momento em que a equipe de escavação removeu cuidadosamente séculos de poeira e detritos à laje de pedra, revelou-se algo completamente fora de lugar. Ao contrário do calcário ou arenito típico que domina a necrópole de Saqqara, a superfície desta laje era de um cinza incomumente escuro, quase vulcânico. A suspeita inicial dos arqueólogos era de que pudesse ser um artefato local, mas testes petrográficos rapidamente descartaram essa hipótese. Análises laboratoriais detalhadas revelaram que a pedra era um tipo de basalto andesítico, uma rocha vulcânica formada por meio de processos geológicos complexos nas profundezas da crosta terrestre. O que surpreendeu os especialistas foi sua assinatura mineral, uma correspondência precisa com formações vulcânicas encontradas apenas nos Altos Andes da América do Sul. Principalmente as cadeias montanhosas acidentadas que circundam o Peru moderno, essas regiões permaneceram geologicamente estáveis e praticamente intocadas por influências externas durante milênios, tornando a presença da pedra no Egito um profundo enigma. Essa descoberta levanta uma questão que parece quase impossível. Como uma rocha como essa, forjada a milhares de quilômetros de distância do outro lado do Atlântico, pôde fazer parte da construção de uma tumba egípcia antiga. Ainda mais intrigante é o fato de sua superfície apresentar inscrições detalhadas com os contornos inconfundíveis de continentes que os cartógrafos modernos reconheceriam como América do Norte e América do Sul. As implicações são impressionantes. Sugere uma antiga jornada que atravessou o oceano ou uma troca de conhecimento perdida, uma ideia que desafia tudo o que os estudiosos acreditam sobre as civilizações pré-históricas. Quem teria os meios, o conhecimento e a motivação para transportar uma laje de andesito tão pesada através de continentes? Seria um presente, uma relíquia ou uma mensagem secreta ecos da cultura Nagada? O contexto arqueológico da tumba aprofundou o mistério. A datação por carbono situou o sepultamento por volta de 3100 a.C.
situando-o firmemente na fase Nagada III do Egito. Esta foi uma era crucial, marcada por rápida complexidade social e inovação cultural apenas algumas décadas antes da unificação do Alto e Baixo Egito sob o primeiro faraó. Dentro da tumba, o conjunto de artefatos era compatível com o de uma pessoa de status elevado. Peças de cerâmica vermelha, com topo preto meticulosamente moldadas e polidas, sugeriam habilidade artesanal e uso cerimonial. Ferramentas de sílex, com gravuras simbólicas, estavam ao lado de paletas pintadas provavelmente usadas para moer minerais e criar os pigmentos vibrantes característicos da arte nagada. Esses itens em conjunto revelavam uma cultura não apenas profundamente espiritual, mas também envolvida em extensas redes comerciais. Os historiadores há muito reconhecem o povo nagada como navegadores exímios do Nilo e de outras regiões. Descobertas arqueológicas recentes corroboram seu comércio com terras distantes, como a obsidiana proveniente das regiões vulcânicas da Etiópia, materiais que exigiam expedições ousadas, e o lápis lazuli, uma pedra semi-preciosa importada das regiões montanhosas do Afeganistão. Essas conexões por si só sugerem uma visão de mundo surpreendentemente abrangente. No entanto, a suposta representação dos continentes americanos na pedra representava um desafio ainda maior para a história aceita. Teria a civilização nagada possuído conhecimento ou mitos sobre terras além de um oceano ainda não oficialmente cruzado por humanos? Teriam as tradições orais preservado memórias de viagens ou existiriam rotas de intercâmbio desconhecidas entre o Antigo Egito e as Américas? Isso não era mais apenas uma questão de proveniência do artefato. Sugeria um capítulo perdido da história da humanidade, uma narrativa global, entrelaçada muito antes e mais profundamente do que qualquer um havia imaginado. A pedra era mais do que um mapa. Era um portal para um conhecimento ancestral misterioso que os historiadores contemporâneos estão apenas começando a compreender. A cidade esquecida de Nekin. A inscrição no artefato era diferente de tudo o que se encontrava tipicamente em tumbas egípcias da época, mas apresentava uma semelhança impressionante com marcas descobertas em Nekin, também conhecida como Hieracómpolis, a outrora próspera cidade pré-dinástica que desempenhou um papel fundamental na formação da civilização egípcia antiga. Situada às margens do Nilo, Nekin não era apenas um assentamento. Era um vibrante centro de experimentação cultural, religiosa e tecnológica que lançou as bases para o que mais tarde se tornaria o Estado dinástico. Os arqueólogos há muito se fascinam por seu complexo traçado urbano, pelos hieróglifos primitivos gravados nas paredes dos templos e pelas imagens religiosas simbólicas que sugerem uma tradição espiritual profundamente enraizada. O que tornou Nekin tão especial foi sua sofisticação inesperada para uma cidade tão antiga. Escavações revelaram projetos arquitetônicos impressionantes que sugeriam um planejamento urbano cuidadoso, artesanato refinado e uma sociedade à beira de uma transformação monumental. Mas ainda mais intrigantes foram as descobertas recentes que desafiaram as suposições convencionais sobre as pessoas que ali viviam. Entre os murais desbotados e as relíquias deterioradas, os pesquisadores descobriram representações de barcos navegando por vastas extensões de água mais amplas e turbulentas do que o calmo rio Nilo e animais que simplesmente não existiam no ecossistema egípcio, criaturas que lembravam as de terras estrangeiras distantes. Um mural, em particular, há muito negligenciado e descartado como meramente decorativo, voltou a ser alvo de intenso escrutínio. Quando especialistas aplicaram técnicas modernas de reconstrução digital, sobrepondo imagens de alta resolução e modelagem 3D, a cena adquiriu um significado completamente novo.
A imagem parecia ilustrar a formação de um duplo continente delimitado por ondas ondulantes que sugeriam uma extensão oceânica em vez de uma simples margem de rio. O desenho correspondia de forma assustadora aos contornos do que hoje reconhecemos como os continentes do Velho e do Novo Mundo. Uma representação geográfica muito à frente de seu tempo. Seria este antigo mural meramente simbólico, uma expressão artística de mitologia e narrativa, ou poderia representar uma memória cultural preservada, transmitida através de gerações por marinheiros que se aventuraram muito além do Mediterrâneo e do Mar Vermelho. A possibilidade de que os antigos egípcios tivessem conhecimento ou mesmo contato com terras além dos vastos oceanos abre um capítulo inteiramente novo em nossa compreensão da história da humanidade. Nequem, antes considerada uma relíquia do desenvolvimento local, pode agora ser a chave para desvendar uma narrativa esquecida de exploração e intercâmbio na antiguidade. O caso das múmias da cocaína. Durante décadas, a comunidade acadêmica recebeu com ceticismo as evidências que sugeriam que civilizações do Velho Mundo tiveram contato com as Américas muito antes de Colombo. No entanto, uma descoberta feita na década de 1990 continua a gerar controvérsia e a exigir uma reavaliação dessa posição. A DRA, Svetlana Balabanova, toxicologista forense, analisou amostras de cabelo e tecido retiradas de múmias egípcias com mais de 3.000 anos. Suas descobertas foram chocantes. Traços de cocaína e nicotina, substâncias derivadas de plantas nativas das Américas naquela época, estavam presentes nos restos mumificados. Na época, esses resultados foram amplamente descartados ou ignorados pelos estudiosos tradicionais. A teoria predominante era de que tais descobertas deviam-se à contaminação ou a erros de laboratório. Afinal, como substâncias de plantas do Novo Mundo poderiam ter chegado aos corpos dos antigos egípcios séculos antes de qualquer viagem transatlântica conhecida. Os dados simplesmente não se encaixavam na cronologia aceita da interação humana e das rotas comerciais. No entanto, avanços recentes na ciência forense e a replicação dos testes da Dr. Balabanova por múltiplos laboratórios independentes produziram os mesmos resultados perturbadores. A presença desses compostos químicos nos tecidos das múmias foi confirmada com um alto grau de precisão e reprodutibilidade. As chances de contaminação acidental são agora consideradas extremamente baixas. Essa confirmação científica nos obriga a confrontar uma possibilidade desafiadora. Algum tipo de contato transoceânico, de fato, ocorreu entre o Antigo Egito e as Américas. Seja por meio de viagens diretas, comerciantes intermediários ou redes marítimas desconhecidas, essas descobertas sugerem um mundo antigo muito mais interconectado do que se imaginava anteriormente. As implicações reverberam por diversas disciplinas como arqueologia, antropologia e história, exigindo uma reavaliação das narrativas que há muito moldam nossa compreensão da civilização humana. Quais motivações teriam impulsionado esses primeiros exploradores? Estavam em busca de recursos, conhecimento ou inspiração espiritual. E como esse contato influenciou o desenvolvimento da cultura e da tecnologia egípcias. O caso das múmias de cocaína não apenas desafia cronologias, mas também as próprias estruturas pelas quais interpretamos o mundo antigo, sugerindo capítulos ocultos ainda por serem totalmente desvendados. As semelhanças entre as pirâmides. À medida que os pesquisadores se aprofundavam nas conexões entre as civilizações do Antigo Egito e da Mesoamérica, um padrão surpreendente começou a emergir, desafiando antigas suposições sobre o desenvolvimento cultural isolado. Por décadas, arqueólogos e historiadores
se maravilharam com a grandiosidade arquitetônica das pirâmides espalhadas por ambas as regiões. No entanto, essas semelhanças eram frequentemente descartadas como mera coincidência ou evolução paralela, fruto de necessidades humanas comuns. Contudo, quando examinadas de perto, essas semelhanças revelam camadas de complexidade que sugerem algo muito mais profundo. Ambas as culturas construíram imponentes estruturas piramidais que serviam não apenas como túmulos ou palácios monumentais, mas também como centros cerimoniais sagrados locais onde os reinos espiritual e terreno convergiam. As pirâmides egípcias, principalmente as do Planalto de Gizé, foram meticulosamente alinhadas com os pontos cardeais e corpos celestes. De forma semelhante, as pirâmides mesoamericanas, desde as pirâmides escalonadas de Teotihuacan até as estruturas icônicas dos maias, exibiam alinhamentos sofisticados com o Sol, a Lua e as estrelas. Entre os alinhamentos mais intrigantes estão aqueles orientados para características celestes proeminentes como o cinturão de Órion e a estrela Sírius. No Egito, Órion estava intimamente ligado a Osíris, o deus da morte e do renascimento, simbolizando a jornada eterna da alma. Enquanto isso, as culturas mesoamericanas também reverenciavam Órion e constelações relacionadas, integrando-as em mitologias que regiam os ciclos agrícolas, as jornadas ao submundo e o ritmo da vida e da morte. Além da arquitetura e da astronomia, ambas as civilizações desenvolveram panteões complexos com deuses ligados à agricultura, à morte, à vida após a morte e à ordem cósmica. Seus sistemas de crenças politeístas compartilhavam ecos temáticos com deuses que governavam a fertilidade, os movimentos celestes e o equilíbrio entre a luz e as trevas. Essas divindades não eram abstratas. Seu culto estava intrinsecamente ligado à vida cotidiana, aos rituais e à política. Igualmente fascinante é o uso de sistemas de escrita complexos. Os hieróglifos egípcios são admirados há muito tempo por sua riqueza pictográfica e profundidade simbólica, enquanto as escritas mesoamericanas, como os glifos maias, exibem uma combinação igualmente elaborada de ideogramas e elementos fonéticos. Ambos os sistemas codificavam textos religiosos, dados calendáricos e narrativas históricas. Os calendários solares enfatizam ainda mais essas convergências culturais. Os egípcios desenvolveram um calendário de 365 dias intimamente ligado ao nascer helíaco de Sírius, que marcava a cheia anual do Nilo e a renovação agrícola. Da mesma forma, as sociedades mesoamericanas criaram calendários solares e rituais complexos, como o Hab e o Xulkin maias, que regulamentavam a medição do tempo, eventos rituais e ciclos cósmicos. A arqueologia tradicional frequentemente explica esses paralelos através do conceito de evolução convergente, sociedades independentes respondendo a pressões ambientais e necessidades humanas semelhantes, chegando a soluções comparáveis sem contato direto. No entanto, as evidências acumuladas e as novas estruturas interpretativas estão levando alguns estudiosos a fazer uma pergunta ousada. Seriam essas semelhanças impressionantes vestígios de conhecimento compartilhado? Teriam as primeiras culturas marítimas navegado por vastos oceanos, transmitindo estilos arquitetônicos, ideias cosmológicas e conceitos religiosos entre continentes muito antes do que se pensava ser possível? Essa possibilidade desafia pressupostos fundamentais sobre as capacidades humanas antigas, a navegação e a difusão cultural. Também convida a uma reavaliação da história, não como progressões lineares isoladas, mas como uma complexa teia de interações, migrações e intercâmbios que abrange oceanos e épocas. Um mapa enterrado. Propositalmente. A verdadeira profundidade do mistério que envolve a laje e os artefatos associados tornou-se mais clara
à medida que especialistas analisavam minuciosamente as inscrições supostamente gravadas em sua superfície. O tempo e os elementos teriam erodido grande parte das marcas originais, deixando para trás impressões tênues, quase invisíveis a olho nu. Para desvendar seus segredos, a equipe empregou técnicas avançadas de imagem multiespectral, iluminando glifos ocultos invisíveis sob luz normal. O que emergiu foi uma frase enigmática, porém inquietante, interpretada à luz de referências da escrita proto-egípcia primitiva. Vimos as terras gêmeas. O sol nunca se põe, mas sombras caminham por lá. Essa declaração evocativa, repleta de metáforas, transmitia muito mais do que uma simples descrição geográfica. As terras gêmeas provavelmente se referiam aos dois vastos continentes representados nos contornos do mapa, um reconhecimento sem precedentes de territórios muito além do mundo familiar do Egito. No entanto, o tom ameaçador da frase levanta questões inquietantes. A ideia de que o sol nunca se põe supostamente implica um reino de luz constante, um brilho eterno que desafia os ciclos naturais. O aviso de que sombras caminham por ali sugere a presença de forças desconhecidas, talvez perigosas, à espreita, nessa extensão iluminada, figuras ou fenômenos não totalmente compreendidos por aqueles que ali se aventuraram. Tal linguagem indica que a jornada não representava uma conquista audaciosa ou uma descoberta jubilosa, mas sim um conto de advertência, uma expedição confrontada com realidades perturbadoras que levaram ao medo, à incompreensão ou mesmo à retirada. A inscrição retrata exploradores encontrando um mundo que desafiava as expectativas, possivelmente hostil ou além de sua compreensão. Outras pistas supostamente residem na própria localização da laje dentro da tumba. Ao contrário das inscrições comemorativas destinadas a serem exibidas com destaque, esta laje foi deliberadamente posicionada voltada para dentro, oculta, atrás de uma série de jarros cuidadosamente empilhados. Sua localização oculta indica supressão ou sigilo intencional. Quem quer que tenha enterrado a lápide supostamente não desejava que sua mensagem fosse amplamente conhecida ou celebrada. Em vez disso, parece ter sido feita para ser enterrada profundamente, tanto física quanto metaforicamente, para ser esquecida pelas gerações futuras. Esse ato de ocultação sugere que o conhecimento representado pela laje era perigoso ou vergonhoso, algo a ser apagado da memória coletiva. Implica que o que foi encontrado durante aquela antiga viagem não era um legado de triunfo, mas um segredo obscuro, algo que desafiava visões de mundo e exigia silêncio. As implicações são profundas. Este mapa não era simplesmente um registro de terras distantes, era um aviso codificado em pedra. E esse aviso enterrado com cuidado deliberado continua a ecoar através dos milênios, convidando-nos a reconsiderar o que os antigos exploradores realmente enfrentaram e por que alguns capítulos da história da humanidade permanecem ocultos sob camadas de poeira e silêncio. O obelisco, que confirma tudo. À medida que os estudiosos se aprofundavam nas inscrições de um antigo obelisco desenterrado em Luxor, suas suposições iniciais começaram a ruir. Anteriormente descartado como puramente cerimonial, meros símbolos celebrando deuses ou faraós. Este monumento agora revela algo muito mais profundo. Os hieróglifos meticulosamente reexaminados com técnicas modernas de imagem e conhecimento linguístico falam em frases enigmáticas sobre uma embarcação do Ocidente, um navio misterioso viajando de além das grandes águas. Esta grande água é claramente o oceano, e o oeste era uma direção que os antigos egípcios raramente associavam a terras distantes, especialmente além de vastos mares. O texto do obelisco descreve essa viagem como o encontro com uma presença sombria no mar sem vento, evocando uma imagem assombrosa de águas silenciosas, talvez perigosas, desconhecidas para o seu mundo.
Também menciona uma terra rica em ouro, morte e silêncio, uma tríade arrepiante que sugere não apenas riqueza, mas também perigo e uma quietude sinistra, possivelmente as consequências de um conflito ou de uma calamidade esquecida. Quando as revelações deste obelisco são combinadas com o enigmático mapa de Saqqara, um mapa que surpreendentemente parece mapear partes dos continentes americanos e com as evidências surpreendentes de vestígios de cocaína e nicotina encontrados em múmias egípcias, substâncias nativas apenas das Américas antes do comércio global, um quadro complexo e perturbador emerge. Ele sugere que os antigos egípcios não eram meramente habitantes de rios ou desertos, mas sim exploradores que podem ter cruzado o Atlântico, alcançando terras que se acreditava estarem intocadas até milênios depois. No entanto, apesar dessas conexões incríveis, a história supostamente toma um rumo mais sombrio. A mensagem do obelisco sugere um ato deliberado de esquecimento. Um silêncio que não foi acidental, nem devido à perda de conhecimento, mas sim uma supressão intencional. A quietude dos registros antigos era um véu protetor, talvez concebido para apagar um capítulo da história controverso ou traumático demais para ser preservado abertamente. Esse silêncio, longe de ser um descuido, parece um esforço calculado dos próprios egípcios para enterrar um segredo que desafia os próprios alicerces do mundo que conheciam. Porque os especialistas ainda estão em polvorosa hoje em dia, essa narrativa antiga permanece envolta em segredo e controvérsia. Nenhum grande museu exibiu, segundo relatos, o mapa de Saqqara ou as inscrições nos obeliscos associados. O Ministério das Antiguidades do Egito mantém um silêncio oficial, recusando-se a comentar ou permitir o acesso público a esses artefatos. Mesmo muitos dos acadêmicos e arqueólogos inicialmente envolvidos nessas descobertas têm demonstrado relutância, evitando entrevistas e discussões públicas à medida que o peso das implicações se torna mais evidente. A razão para essa hesitação é clara. Se essas descobertas forem genuínas e as crescentes evidências corroboram fortemente sua autenticidade, elas desafiam a compreensão estabelecida da história da humanidade em um nível fundamental. Durante séculos, historiadores e arqueólogos ensinaram que o contato transoceânico entre o Velho e o Novo Mundo só ocorreu na Era dos Descobrimentos, no século XV. A suposição era de que as civilizações antigas eram geograficamente isoladas e tecnologicamente limitadas. Mas este mapa e as pistas que o corroboram desmentem essa suposição. Isso sugere que os antigos egípcios possuíam habilidades marítimas, conhecimento de navegação e a audácia de cruzar vastos oceanos. Implica um nível de intercâmbio cultural e tecnológico entre civilizações distantes que antes era considerado impossível ou mítico. Essa descoberta força uma profunda reconsideração do que chamamos de pré-história. Isso sugere que nossos livros didáticos podem estar repletos de rasuras, omissões deliberadas de capítulos que poderiam reescrever toda a cronologia das conquistas e migrações humanas. Se as civilizações antigas eram mais conectadas e capazes do que pensávamos, o que mais poderia ter se perdido no tempo? A única verdade inegável que emerge desse enigma é que se esse mapa realmente existe, ele reescreve a história. E se os antigos soubessem mais do que jamais imaginamos e tivessem deixado provas que nunca deveríamos ter encontrado? Compartilhe suas ideias nos comentários. Obrigado por assistir a este vídeo conosco e até o próximo.